Esse aqui é o meu diploma de análise e desenvolvimento de sistemas. Quando eu comecei a faculdade, uma pergunta não saía da minha cabeça. Será que com esse diploma eu ia conseguir o meu primeiro emprego na área como programador? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu vou te contar se esse diploma realmente fez a diferença para mim ser contratado. E principalmente o que eu recomendo que você faça hoje se quer conquistar a tua primeira vaga como programador. Meu nome é Alexandre Leutes e esse é o meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produto. E nesse canal aqui eu vou te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego como programador. Quando a gente pensa em fazer uma faculdade, especialmente análise e desenvolvimento de sistemas, é natural acreditar que ter um diploma vai ser o suficiente para conseguir a primeira vaga no mercado de tecnologia. Afinal, ele é uma formação na área para TI. Ele é reconhecido pelo MEC. Se leva dois anos e meio ali no mínimo para terminar. Então, na teoria, deveria me garantir uma vaga, certo? Não. Para saber a resposta para isso, a gente tem que entender como o mercado de TI funciona. Isso não é uma má notícia para quem está querendo começar uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Na verdade, é uma notícia boa. Vamos aos fatos, primeiramente. O mercado de tecnologia ele funciona de uma forma um pouco diferente de outras profissões tradicionais. Aqui, ter um diploma não é e nunca foi garantia de um emprego, mas ele ajuda muito a você conquistar mais rápido. Por quê? Eu vou te provar isso com dados, fatos e exemplos. Mas antes eu quero saber, você acha que vai ser mais difícil conseguir o diploma ou conseguir as habilidades realmente que vão fazer você ser contratado? Me conta aqui nos comentários. Primeiro fato, o que as empresas realmente querem? As empresas elas não estão contratando simplesmente pelo diploma. O que elas realmente buscam é pessoas que saibam resolver problemas, pessoas que sabem programar e com qualidade, não é só funcionar. Pessoas que entendem como funciona um projeto prático. Pessoas que conseguem entregar valor para um cliente final, para um cliente que vai pagar para utilizar o software. Esse pagamento vai estar dando uma renda para a empresa. Pessoas que conseguem trabalhar em equipe usando ferramentas como Git, GitHub, Gitflow e até que entendam algumas metodologias de trabalho, como as que eu sempre falo aqui no canal, metodologias ágeis, especialmente o Scrum. E aí que eu te faço uma pergunta: será que a análise e desenvolvimento de sistemas ela ensina tudo isso de forma prática, de forma real, aplicável no mercado? A resposta para essa pergunta é um grande, na maioria dos casos, não. Tá, mas essa não é a faculdade que forma os programadores? Na verdade, sim, ela forma os programadores, mas ela é feita para pessoas que querem iniciar no mercado de TI. Hoje não tem nenhuma faculdade que forma um programador, porque um programador precisa de habilidades além do que a análise e desenvolvimento de sistema ensina, porque ele precisa aprender a programar, ele precisa aprender algumas outras linguagens de programação, ele precisa aprender frameworks, o que ele realmente vai fazer no seu dia a dia trabalhando. Mas a faculdade ela vai te ensinar um geral sobre a área de TI, para que você consiga iniciar e ter um conhecimento sólido, tanto como programação, como infraestrutura, como segurança da informação e outras coisas, até um pouquinho sobre gestão de projetos. Se essas dicas não valeram a tua inscrição, eu não sei mais o que vale. Tá, então o que a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas realmente ensina, realmente entrega? A faculdade ela vai te ensinar uma boa base teórica sobre programação. Ela vai te ensinar algumas linguagens de programação, muitas vezes não vão ser as que estão sendo mais utilizadas no mercado atual, mas ela vai te ensinar Python, PHP, especialmente JavaScript. Você vai aprender estrutura de dados, banco de dados, lógica, algoritmos, gestão de projeto, modelagem de sistemas, fundamento de rede, segurança de informação e muitas outras coisas. Tudo isso é muito importante. Sem essa base, você não vai construir uma carreira sólida. Você não vai ter um conhecimento sólido para ser um bom programador. E dá para ver de longe a diferença entre uma pessoa que fez uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e outra pessoa que não fez. No seu código, dá para ver essa diferença, na performance do código daquela pessoa e até mesmo na velocidade com que ela é promovida, porque ela entende qual que é o ciclo de vida de um produto, qual que é a demanda que ela tem que atender, o que o usuário final quer, porque a empresa ela quer atender uma demanda de mercado e atender as necessidades de um cliente pagante.
E a faculdade vai fazer com que seja mais fácil você entender isso e traduzir isso num código que resolva o problema daquele cliente, fazendo assim com que esse cliente seja satisfeito, continue pagando, a empresa continue ganhando dinheiro e você seja promovido mais rápido. Mas aí tem um problema bem grande, né, sobre a faculdade. A faculdade, ela quase não ensina a programar de verdade, ela não ensina programação na prática. Quando eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, a gente aprendeu a parte teórica da programação. Eu nunca criei nenhum projeto de programação como os que eu ensino aqui no YouTube ou nos meus cursos dentro da faculdade. Então, ela não te ensina como criar um projeto do zero, como montar um portfólio, como versionar o seu código no GitHub, como trabalhar em um time ágil, um time de desenvolvimento, como utilizar as metodologias que você vai estar aprendendo ali dentro da sua empresa. Se você quer aprender tudo isso, é exatamente o que eu ensino no meu método completo para você iniciar na programação. Você vai aprender tudo o que você precisa saber para ser um programador, desde linguagens de programação até as habilidades além de linguagem de programação que você não aprende na faculdade. Se você realmente quer fazer transição de carreira e iniciar na sua primeira vaga como programador, eu te convido a conhecer o meu método completo para iniciar na programação. O link vai estar na descrição. Por isso que eu sempre falo, né? Só o diploma ele não vai ser o suficiente para iniciar na programação. Mas atenção aqui. Atenção, eu não estou dizendo que fazer uma faculdade é inútil, muito pelo contrário. Muitas vezes ela vai ser muito valiosa pelos conhecimentos que você vai ter e pelas chances a mais, as portas que ela vai te abrir para o mercado de trabalho. Eu mesmo posso dizer que no meu caso eu consegui uma vaga muito mais rápido porque eu coloquei lá no meu currículo, cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Antes disso, eu não consegui entrevista quase nenhuma. E depois que eu coloquei lá que eu estava cursando análise e desenvolvimento de sistemas, eu consegui muito mais entrevista e uma vaga muito mais rápido. As empresas, muitas delas têm como pré-requisito que você esteja cursando alguma faculdade no meio de TI. Análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, alguma área correlata. Porque ela sabe que o profissional que vai sair dessas faculdades para ser um programador vai ser um programador muito mais completo do que aquele que não fez, que só aprendeu a tecnologia, JavaScript, fez cursos de programação. Então, o que eu quero dizer aqui que você precisa entender é que a faculdade em si não vai te garantir um emprego e nem estudar apenas programação. Então, se você alinhar os dois, você vai ser um profissional muito mais completo e assim os recrutadores, as empresas vão ter muito mais interesse em te contratar. Se você se limita só às disciplinas da faculdade, você corre um risco enorme de não ter as qualidades necessárias para o mercado. Se você aprende só linguagem de programação, você pode não ter as outras habilidades para realmente construir um software, construir um produto que resolva uma demanda de mercado. E assim você pode ficar meses, anos sem conseguir a sua primeira vaga e sem conseguir iniciar no mercado da programação. Mas então, o que realmente faz a diferença para você ser contratado como programador? Vamos ver essas habilidades aqui. O mercado hoje, ele contrata quem prova 3 coisas principais. Que sabe programar de verdade. Na verdade, você vai ser um programador, então você precisa saber programar, não só a teoria. Além disso, você tem que conseguir criar um código que seja bom, que dê uma manutenção fácil, que você possa voltar e entender o que você fez ali, que não consuma muitos recursos, porque não é só saber programar, não é só funcionar, não pode dar bugs. Você tem que criar um código limpo, que nós chamamos na programação de código limpo. 2, você tem que saber trabalhar em equipe, usar as ferramentas como o Git, o GitHub, o Gitflow, saber as metodologias de trabalho, como metodologias ágeis. Uma muito utilizada é o Scrum, saber como funciona uma sprint de desenvolvimento. Terceiro, você tem que ter um portfólio que consegue mostrar as suas habilidades para o recrutador. Um portfólio que mostre realmente o que você sabe. Aquele que vende o seu peixe. Ter um LinkedIn preparado para mostrar suas habilidades, que você realmente é capaz de entregar valor para a empresa. Se você consegue entregar isso, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir uma vaga. E muito antes de terminar a faculdade. Do mesmo jeito que aconteceu comigo. E eu não estou dizendo isso só de boca para fora, não, tá? Isso acontece todos os dias. O mercado, ele não quer saber só de faculdade, só de contratar uma pessoa formada. Ele quer saber
se você vai conseguir entregar o seu trabalho muito bem feito. Se você tem um diploma e tem essas habilidades práticas, você vai ter um diferencial muito maior do que aquelas pessoas que não têm. Tendo esse diferencial, você tem muito mais chance de ser contratado. Imagina assim, tem duas pessoas, dois candidatos, você e o outro candidato que estão sendo avaliados para a vaga. Você tem faculdade, está cursando a faculdade e tem as habilidades que a gente comentou até agora. E tem um outro candidato que tem apenas as habilidades que a gente falou agora. Qual você acha que vai ser contratado? Eu acredito fortemente, com a minha experiência como gestor de projetos, que o que tem a faculdade vai ser contratado. Se você se torna um candidato mais forte, a escolha vai ser muito mais fácil. Mas tá, eu já entendi as habilidades que eu preciso ter e tal, que eu tenho que fazer a faculdade e que eu tenho que aprender por fora. Mas como é que eu desenvolvo essas habilidades? Primeiro, você precisa aprender uma base boa. Então, você deve começar, antes de tudo, a entender a lógica de como as coisas acontecem na programação. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre lógica de programação. Vai ter vídeo explicando o que é lógica de programação aqui na descrição, desde o que é lógica até lógica de programação mais avançada. Você também vai precisar aprender a criar o que o mercado quer. O mercado, 90% das vezes, utiliza um tipo de sistema que nós chamamos na programação de CRUD. Ela é responsável por fazer 4 ações. Por exemplo, quando a gente entra lá no Mercado Livre, nós temos 4 ações que se repetem em vários lugares. Eu vou dar, por exemplo, aqui você colocar alguma coisa para vender. Então você tem que criar um registro de um novo produto. Você tem que poder visualizar esse registro quando o usuário entra ali para comprar. Você pode editar esse registro de produto e você pode deletar quando esse produto não está mais à venda. Isso acontece também quando você registra uma compra, quando você salva alguma coisa no seu carrinho. Então isso é o que o mercado normalmente quer. CRUD. Tem jogos, tem outras coisas, mas 90% dos sistemas empresariais são CRUDs. Vai ter vídeo na descrição explicando o que é um CRUD e também vai ter como criar um CRUD com JavaScript completo. Depois de entender isso, você vai ter que entender as tecnologias básicas. Se você está aprendendo uma linguagem de back-end, você tem que aprender ali a C Sharp, PHP e algum framework, por exemplo, .NET, C Sharp ou o Laravel para o PHP. Se você quer aprender o front-end, tem que começar lá da base, né? HTML, CSS, JavaScript. Aprendendo isso para cada um, né? Back-end e front-end, você tem que continuar aprendendo versionamento de código, o Scrum, como a gente falou, a metodologia de entrega de trabalho dentro de uma equipe de desenvolvimento, dentro de uma empresa. Além disso, é muito importante você saber montar o seu portfólio de um jeito que venda o seu peixe. Se você quiser um método completo que te ensina tudo isso, eu te convido a conhecer o meu método completo para te ajudar a iniciar na programação. Ele vai te ensinar tudo o que a gente viu aqui dentro desse vídeo e muito mais. O link vai estar na descrição. E uma coisa eu posso te dizer com muita certeza. Hoje, se você alinha faculdade com prática, o resultado vai ser o seu emprego, você conseguir a sua primeira vaga. Se você junta uma base teórica da faculdade com essa prática que o mercado exige, você se torna basicamente irresistível para o mercado. Não tem como você não ser contratado. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até você achar uma vaga que se encaixe com você, mas não tem como você não ser contratado com todas essas habilidades. Você tendo isso, o diploma vai deixar de ser apenas um papel. Ele vai virar um diferencial a mais, junto com essas habilidades técnicas e práticas. Vou fazer aqui um resumo prático para você fazer umas anotações mentais aí. Diploma sozinho não garante vaga. Quem contrata é o mercado. E o mercado hoje ele não olha só conhecimento prático e também não olha só diploma. Você vai ser um programador, então você precisa aprender a programar de forma prática, criar projetos, montar portfólio, entender como funciona o dia a dia de um desenvolvedor dentro de uma equipe de desenvolvimento. A faculdade ela é muito importante sim, mas ela não pode ser o teu único plano. E para você continuar aprendendo, assista o vídeo onde eu mostro os segredos do que você precisa aprender na programação para se tornar um programador. Ele vai estar aqui do ladinho.